Olá, seguidores e amigos da RCL do Brasil Oficial. Estamos aqui novamente para falar sobre um assunto interessante. O assunto é o inconsciente e o consciente. Vamos, como de costume, fazer uma oração. Deus Pai Todo-Poderoso, Jeová, de forma consciente e inconsciente chegamos a Ti, Pai, para pedir o Seu Espírito Santo, para que possamos aprender mais como tomar decisões em nossa vida, como aprender de todo tipo de pessoa. Sabemos que não temos qualquer merecimento, mas tudo que pedimos, louvamos, pedimos e agradecemos, e é um remédio do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. O que dizemos? Será que vem do consciente ou do inconsciente? Será que vem de dentro ou de fora? Então, para entender isso, a gente precisa olhar a Bíblia, que nos traz que um povo específico, os israelitas, receberam um manual de instrução, que é a Bíblia há 3.300 anos atrás. Então a gente vai ver 4 pontos, né? Se nós acreditarmos que aquele livro tão específico, dado por um povo, um grupinho, né, que seria o único povo monoteísta da época, será que esse livro pode realmente conter todo o segredo da humanidade? Esse é o primeiro ponto que a gente vai se perguntar. Outro ponto. Durante os 3.000 anos da Bíblia, da existência da Bíblia, durante os mais de 3.000 anos da existência da Bíblia, muitos rituais, muitas formas foram acrescentadas às formas básicas da Bíblia. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. Houve, e até hoje há, muitas interpretações do conteúdo da Bíblia, até contraditórias às vezes. Umas erradas e outras que a gente vai ver que não tão errados assim. 4. Uma pessoa mais racional tem muito mais dificuldade de se relacionar com uma pessoa emocional. Mas a Bíblia fala para nos alargarmos com todos, ou seja, temos convivência com todos, que a gente pode aprender com todos. Amar mesmo quem pensa diferente da gente. Hoje nós sabemos, pela psicologia, que existe o consciente e o inconsciente. O que se fala pelo inconsciente, geralmente, muitas das vezes, é contrário do que vem do inconsciente. Ué, como assim? Por exemplo, numa briga, aquele que fala, não me segura não me segura que eu vou acabar com esse cara. Na verdade, inconscientemente, está pedindo para segurar ele. Quando o outro fala, isso tudo de acordo com a psicologia, tá? Não sou eu que estou inventando não. Quando outra pessoa fala, eu não tenho medo de ninguém, isso está vindo do consciente, mas no inconsciente ele está dizendo que tem medo sim. Isso são interpretações da psicologia. Então, quais dessas duas interpretações é a verdade? Aquela que fala que tem medo ou aquela que fala que não tem medo? Então, no nível consciente, ele acha mesmo que é corajoso. Mas no nível inconsciente, que ele não tem acesso, ele tem medo. Só que nenhum dos dois é mentira. Então, conscientemente ele é corajoso, inconscientemente ele é medroso. Quer ver um exemplo agora na Bíblia? Vamos voltar para a Bíblia agora. Deus disse o quê? Não matarás, não roubarás. Então, todas as nações, mesmo que não acreditavam em Deus, sabiam que era errado roubar e matar. Então, qual que é a novidade que Deus nos traz aí? A novidade está escondida. Então existe uma interpretação mais profunda, como as que Jesus nos deu, né? Olha o que Jesus falou sobre não matar. Se você estiver odiando o seu irmão, você vai estar matando ele. A Bíblia traz milhares de interpretações diferentes ou mais profundas, e nem por isso são erradas. Outro exemplo, o exemplo de adultério, por exemplo. Então, adultério era ter relação sexual com outra mulher que não fosse a sua. Então o que Jesus disse? Que somente olhar para uma mulher com desejo já seria adultério. Então isso o povo judeu não considerava um pecado. Não necessariamente frases e os fatos têm uma verdade só. No consciente a pessoa não estava adulterando só por fato de olhar. Mas no inconsciente estava pecando sim, estava adulterando sim. Isso nas palavras de Jesus. Não podemos analisar as pessoas de forma tão matemática.
tão estática. No nível mais revelado, aquela pessoa, daquele segundo exemplo que a gente deu, era corajosa, mas o mais profundo era covarde. A verdade é infinita. Então, como é que um livro como a Bíblia, finito, podia definir um Deus infinito? Interessante, né? Então, nós temos que analisar não só o que está escrito, literalmente, só o que está escrito, mas Jesus nos ensinou a analisar nas entrelinhas, que seria muito mais profundo, seria a mensagem realmente que Deus estaria passando para a gente. Jesus disse que não veio para destruir a lei, como muitas religiões acabam falando, não precisa mais cumprir isso, porque Jesus acabou com aquilo. Mas sim para cumprir a lei, isso são as palavras dele. Em Mateus 5:21, ele dá mais um exemplo, para a gente conseguir entender isso. Mateus 5:21. Ouviste o que se disse nos tempos antigos, ou seja, eu estou voltando para a lei antiga. Não deveis assassinar. Mas agora ele usa um mas quem cometer um assassínio terá de prestar contas ao Tribunal de Justiça. Tá? Então isso era o que falava a lei antiga. Matou, tem que prestar conta. Agora no 22 ele vai para o profundo. No entanto, digo-vos que todo aquele que continuar furioso com seu irmão terá de prestar contas ao Tribunal de Justiça. Ou seja, não precisava mais matar, só pelo fato de ficar furioso. Mas aí, outra possibilidade. Mas quem se dirigir a seu irmão com uma palavra imprópria de desprezo, terá de prestar contas ao Supremo Tribunal. Já é outro tribunal, tá vendo? É um tribunal maior ainda. Só por ter usado uma palavra de desprezo do seu irmão. E um terceiro exemplo, ele fala assim, ao passo que quem disse todo desprezível, que pra gente não é nem um xingamento, né? Estará sujeito à hiena ardente, ou seja, para a destruição eterna. Então, nessa passagem, ele se aprofundou no literal da lei. Ele falou que assassinar, que todo mundo já sabia, era normal. Até aqueles que não eram religiosos, aquelas nações que não eram religiosas. Mas ficar furioso, usar a palavra de desprezo e dizer tolo imprestável, é como se estivesse assassinando, né? Então ele interpretou um nível mais profundo de não deve assassinar. Porque o nível mais superficial todo mundo sabia. O nível da lógica, por definição, sempre vai ter várias interpretações. Mas temos o quê? Mudar o nosso enfoque. É por isso que Jesus nos deu um enfoque mais profundo. Vamos esquecer um pouquinho de religião e meditar. Aí você tem que ser sincero nas suas respostas. Será que a vida faz sentido? Será que o mundo é justo? Por que Deus que tem tudo, precisaria de um mundo assim, criar um mundo assim, tão injusto? Se nós olharmos para a nossa existência de forma independente, não vai fazer sentido mesmo. Tudo que a gente respondeu não, a vida não faz sentido, o mundo não é justo, Deus não precisa criar o mundo. Agora, se a gente mudar o enfoque, for um enfoque mais profundo, se a gente analisar o mundo como algo conectado com o infinito, tudo está conectado. Essa é a chave para a gente resolver nossas dúvidas, as nossas necessidades de autoconhecimento. A ciência chama Deus de acaso, de caos, mas afirma que o universo surgiu de algo. Esse algo, para nós chamamos de Deus. Deus não é lógico, por isso a gente não consegue entender Deus de forma racional. Só através da fé conseguimos sentir Deus. Com certeza, alguma vez você fechou os olhos e já sentiu abraçada por Deus. Um exemplo, imagine uma mãe que viajou por muitos países. Quando ela volta, pergunta para ela, onde você foi? Eu fui para a Alemanha, para a Itália, para a Inglaterra, para a Suíça. Mas se a gente perguntar para o filho dela, que foi com ela na viagem de 2 ou 3 anos, ele vai falar que estava no colo da mãe. E nenhuma das duas respostas são erradas. Se nós sentirmos que somos seres independentes, nossas escolhas são relativas. Nossas dúvidas aparecem. Quantos jovens escolhem uma faculdade e depois de 1 ano descobrem que não era aquilo que eles queriam fazer? Nossas decisões se baseiam em coisas superficiais e não em coisas profundas. Toda a nossa vida é baseada em sermos relativos, a não ser que sejamos conectados com algo absoluto, chamado Deus. Ele simplesmente existe. Daí a existência da Bíblia faz todo sentido, como se fosse um carro novo, que vem com um manual de instruções.
No nosso caso, o manual de instruções é a Bíblia. Quando a gente começa a sentir que se cumprimos os mandamentos da Bíblia, é como se estivéssemos deitados no colo daquela mãe, que nosso caso seria Deus. Jesus veio nos focar nos mandamentos, não de forma consciente, literal, mas de forma também inconsciente, para que a gente possa entender o profundo. Se não tivesse feito isso, a gente não entenderia. Temos que entender que a sabedoria é infinita, está no ar. E quando nós entendemos algo, a gente consegue filtrar a sabedoria para um determinado caso. Uma pessoa focada é considerada inteligente. Todos nós temos em nós a sabedoria do universo. Todos. E que se encontrarmos, por exemplo, quando a gente encontra uma pessoa simples, né, a gente consegue aprender muito com ela. Se a gente tirar a arrogância de lado. Né? A gente aprende muita coisa interessante se a gente saber ouvir. E muita coisa valiosa para aplicar nas nossas vidas. E é muito difícil a gente aceitar isso, mas é verdade. Nem sempre o mais inteligente consegue ensinar os outros, mas o simples também consegue ensinar os outros. O coração mais... Tem até um ditado que fala que a pessoa sábia é aquela que aprende com todos. Não é aquela que tem muito conhecimento. O coração mais puro, mais simples das pessoas é infinitamente mais ligado a Deus, ao inconsciente, do que aquelas pessoas lógicas. Por isso a religião nos tem dado respostas tão objetivas para esses mistérios da vida. Ok? Fica aí essa mensagem para vocês hoje. Se vocês gostaram, compartilhem de forma consciente ou inconsciente, não tem problema. O importante é compartilhar e levar esse conhecimento a todos, que a gente veio fazer aqui no dia de hoje. Fique com Deus, uma boa semana. Tchau, obrigado.